E aí, muitas das vezes, a gente acaba pecando por esse lado, porque quem está aqui, quem está no Brasil, muitas vezes fica pensando, mas se ele está tão bem lá, por que ele precisa tanto de mim? E aí se Uhum. embola totalmente, É. né? Tem que sempre ser muito transparente com aquelas pessoas que você confia, é claro, né? Para que essa pessoa tenha Claro. acesso às informações, né? Desmistificar um pouco isso também faz parte da nossa responsabilidade. Porque se eu ratifico, não, sim, fui passar férias em Paris ontem, tal, larguei tudo no emprego, peguei uns euros nas árvores e fui para Noruega passear. Não é por aí, né? Não, a gente não Se pode fosse, né? continuar ratificando isso. Tô sofrendo, mas tô sofrendo na Europa. Bem mais chique, né? Isso é muito engraçado, né? Sofrer é sofrer, gente. Você sofre em qualquer É. lugar. Ah, mas eu prefiro sofrer vendo neve do que sofrer no Ai, calor, pegando gente. baldeação, tudo bem, mas continua sofrendo, tá? Sim, com Continua certeza. sofrendo. Vai. Fiquei 3 Uhum. meses sem ver a luz do sol, né? Até os presidiários Fica têm aí mais em banho de sol depressão, fazendo do que nós, né? Enfim, é uma coisa que eu acho interessante, né? Pelo menos não só para situações difíceis, mas para tudo na vida também tu anotar, né? As coisas que você for fazendo, né? Porque às vezes você tem a impressão que você não fez nada, mas você vai ver, você ligou pra tia, fez não sei o que lá, resolveu o perrengue lá, não sei o que e tal. E às vezes ter Uhum. escrito ajuda você olhar, opa, não, fiz bastante coisa. Chega por hoje, chega. Encerra a É. conta, vai assistir uma série, vai fazer um esporte, vai esquiar, né, Uhum. nos Alpes Suíços, né, já Uhum. que todo mundo faz isso todo dia, né? É, mas é bom você também setar, né, as metas, né, porque senão vai te consumindo, né? Eu faço assim, É. ó, fiz o que deu, tá bom, amanhã a gente vê o que faz de novo, né? E isso foi uma dica da minha psicóloga, que disse pra mim anotar o que eu fazia, porque eu falava pra ela que eu não fazia nada durante o dia. Sabe? Tu faz um monte, mas não faz nada. E Uhum. daí, gente, faço muita coisa mesmo. A gente acaba não tendo noção, porque às vezes não tem aquele trabalho físico que você tinha no Brasil. Só que assim, é muita coisa pra resolver, É. muita coisa. Hum. Isso me ajudou muito É. a conseguir desligar a minha cabeça, tipo, de só no Brasil eu era produtiva. Não, eu sou muito produtiva aqui também, entendeu? Só que são outras Uhum. coisas. Hum, hum, hum. Exatamente. Não pode se esquecer. A gente se Verdade. esquece. Por isso que a cabeça do ansioso funciona sempre com um Sim. passo lá na frente, né? E aí a gente se esquece dos planos que tivemos e que já conquistamos e que podemos falar, não, tá tudo bem, conquistamos isso aqui, fizemos isso aqui, tarefa feita, checklist, né? Colocado lá, mas não, a gente fica sempre no próximo passo e se esquece realmente daquilo que já conquistamos, que já fizemos, que já contribuímos, né? Então essa dica é excelente, anotar, não perder de vista. Acho que essa é a lógica, né? Não perca de vista as coisas que Hum, você já fez. Uhum. hum. Eu acho que, né, aqui morando também, você tem que tentar viver um pouco mais aqui, né, de novo falando, né, limitar um pouco também as coisas, porque é, se você só fica lá pensando lá, por que estaria aqui, né, por que que você tá aqui, então se você quer ficar tão É. conectado com o Brasil, né, se é só por causa dos euros, o porquê, então o propósito que a pessoa veio pra cá, né, então você tem que sempre, é o que eu faço, né, por Uhum. que que eu vim pra cá, né, por que que eu tô aqui, porque Uhum. senão. E realmente tu deves atender bastante, que realmente às vezes chega uma hora que a pessoa vai querer voltar. Que deve ser uma decisão muito Uhum. difícil para alguém. Uhum. Realmente, Sim. eu acredito que deve ser uma decisão que. Eu acho que é Mas se mais difícil decidir a volta volta do do que que a vir para vinda, eu cá. acho. Entendeu? E se tiver hora É, de porque é uma outra voltar, se a pessoa migração, né? decidir. Eu acho que eu acredito que deve ser muito difícil a volta, entendeu? Uhum. É bem difícil mesmo. E tem uma coisa que eu sempre lembro: se você escolhe ficar inicialmente, né? Uhum. Substituir o sentimento de culpa pelo sentimento de responsabilização. Eu fiz essa escolha, logo eu tenho que arcar com os ônus que isso tem, né? Não só desfrutar dos bônus. E escolher voltar, muitas das vezes é o que eu falo, né? A gente às vezes passa por uma situação com a família no Brasil e acha que a principal tarefa é voltar, porque só É assim eu vou voltar. conseguir resolver o que eu tenho que resolver. E não é, né? Muitas vezes você ajuda muito mais estando na Alemanha do que estando ali do lado no Brasil, sem condição de organizar Uhum. nada, com a cabeça quente junto com todo mundo, né? Sem ter condição de ter uma moeda às vezes mais forte no mercado para comprar um remédio e tudo mais. Então, assim, muito importante lembrar, tá passando por dificuldade no Brasil? Não volte de imediato. Não é sobre isso, né, que a gente está falando Uhum. aqui. Uhum. A volta, ela é uma outra migração, é um outro planejamento que você precisa ter. Você não pode voltar simplesmente porque as pessoas estão passando dificuldade lá.
né? Mais um para chorar junto não ajuda, né? A gente tem que retomar um pouco isso, voltar para o prumo e dizer, não, se eu tiver que retornar, eu preciso planejar essa migração de retorno. Claro. É um outro país que você está voltando, não é o país que você deixou há 5, Deixou lá, 6, né? 7 anos A atrás, novela continua, né, Exato. Roberto? Exatamente. E muitas vezes, quando a gente passa por uma situação difícil no Brasil, parece que a única resposta, pelo menos a resposta imediata do afeto é: meu Deus, preciso ir para o Brasil, preciso ir correndo para o Brasil. Né? E não é por aí. A gente precisa recalcular a rota, né? Entender de fato o que é que eu tenho que fazer lá, como que eu vou viver lá, se eu ajudo de fato estando lá, porque às vezes você é só mais um para ser um fardo ali, né? Para ser uma pessoa que tem que ser consolada porque já está precisando de consolo. Sim. Exato. Mais uma pessoa estressada que não consegue pensar, não consegue tomar decisão, né? Exato. Verdade. Só para a gente conseguir ter um pouco mais de eficácia, né? Acho importante mencionar que mesmo entendendo que lá no Brasil tem uma novela sua sem você acontecendo, né? Pessoas às vezes precisando da sua ajuda, né? Passando dificuldade, não perder de vista o autocontato o autocuidado, nesses momentos é muito importante para que a gente ainda tenha saúde para conseguir ajudar. Sabe aquela lógica, né, do avião, quando acontece alguma situação difícil no avião, né, turbulência, cai as máscaras e a orientação coloque primeiro a máscara em você para depois ajudar a pessoa que está do lado, né? É a mesma lógica. Se eu não consigo me cuidar, como que eu vou cuidar de alguém? Então, desligar um pouco das redes sociais, manter os seus hobbies, né? Eu sei que é um esforço, eu sempre digo, é sempre um exercício, né? A vida Às é um vezes, autocontrole, né, Roberto? A vida é é um autocontrole em tudo, né? autocontrole, é isso aí. Se eu não consigo, né, gente, fazer hoje, o meu 100% hoje foi 20% de ontem, tá tudo bem. Vida que segue, mas tenta, né, se esforça para isso, porque se você não se cuida, você não tem aptidão para cuidar de ninguém. Então, quem está no Brasil também não quer ver você sofrer. Quem está no Brasil e te ama, né, não quer que você fique o tempo inteiro ligando e chorando, né? Quer que você fique bem para que você consiga ajudar efetivamente, né? Tem que ter essa lucidez, caso contrário, todo mundo se desespera junto e nada acontece, né? Então, não perder de vista o autocuidado para que eu possa exercitar justamente, né, as atividades que me promovem saúde, faz também que eu ajude muito mais quem está lá, porque você ficar doente do lado de cá não vai adiantar, não vai ajudar a sua família a ser mais saudável, ter mais recursos, muito pelo contrário. Com certeza, né? não. Muito pelo contrário. Todo mundo doente, né, fica bem pior de gerenciar. Sim. Foi bem essa lógica aí quando você estava no hospital lá e logo depois que nosso filho nasceu, né? Pra quem não acompanha, né? O Alemanha Cast, mas não acompanhava a gente. Quando nasceu nosso filho, a Fernanda teve problema de saúde, ficou no hospital. E não foi fácil, né? Sem corona e tal, e não tinha ninguém pra ajudar, né? Até não podia, né? Por causa do corona, etc. E eu falava pra ela, olha, você tem que ficar bem porque temos que cuidar do ser humaninho agora. Então, se você não ficar bem, minha filha, o negócio vai ficar difícil, hein? E essa aí, toda medicada, comendo, se esforçando lá, eu acho que... Eu fui uma paciente muito boa, os médicos me elogiavam. Eu nunca deixei de comer. É verdade. Mesmo com febre de 42 graus, eu comia. É verdade. Parabéns, viu? Deu certo. Legal. Mas eu acho que é muito importante isso. Na verdade, é aquela história, né? Eu tenho que estar bem para cuidar dos outros, né? Então, eu acho que você deve pensar em você primeiro, botar a cabecinha, o pezinho no chão, tá tudo certo. Então, vamos ajudar as pessoas lá. Porque senão você vai ficar com a cabeça só lá e esquece de você. Verdade. E também, voltando aqui ao tema, né? Referente às coisas boas também, né? Da gente pensar que aqui a gente também faz coisas boas, não pensar que somente lá as pessoas estão reunidas com os amigos, estão fazendo festa. Esse ano o Tomás perdeu de ser padrinho de crisma do filho da minha irmã, sabe? Que